Eu espero que sim, né? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, todos vocês, as famílias de vocês. Eu espero que logo a gente esteja já juntos de novo ali na igreja, adorando, louvando ao Senhor, aprendendo mais a palavra dele. Mas enquanto a gente não pode estar ali presencialmente na igreja, as crianças, né? Nós vamos seguindo com os vídeos e eu espero que o Senhor fale com a gente hoje através desse vídeo, né? Fale com alguém, com algum coraçãozinho e fale comigo também. Então, vamos começar o nosso vídeo orando, né? Pedindo para Deus estar com a gente aqui também. Então, você que está aí na sua casa, fecha o seu olhinho, né? Para a gente não se distrair com as outras coisas e vamos falar com Deus. Então, eu vou fechar meu olhinho. Meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com as crianças, meu Deus, através desse vídeo, Senhor, meu Deus, eu peço, Senhor, alcance o coração delas, meu Deus, o Espírito Santo entre no coraçãozinho delas, meu Deus, e que elas se deixem ser usadas pelo Senhor, meu Deus, eu te peço, meu Deus, que entre nesses lares, meu Deus, que a sua bênção esteja sobre a vida de cada família, meu Deus, que elas não venham a passar necessidades, meu Deus, com essa pandemia, Senhor, meu Deus, que não falte emprego, que não falte a sua presença principalmente, meu Deus, nos corações dessas crianças, na vida delas, nos lares, meu Deus, entra com paz, meu Deus, no meu lar também, nos lares dessas crianças, eu te peço, meu Deus, o Senhor, o seu Espírito Santo, meu Deus, esteja ali com a gente, meu Deus, ajudando a gente a entender também melhor a sua palavra, Senhor, meu Deus, consolando os corações, meu Deus, ajuda, dá força para essas crianças, onde elas estiverem, meu Deus, e eu te peço, eu te agradeço, meu Deus, esteja com a gente nessa aula, Senhor, meu Deus, ajuda a gente a entender melhor a sua palavra, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço, amém. Então, hoje eu vou contar a história, o começo da história ali do nosso querido Davi, né? Que a gente já estava ouvindo o professor Gustavo contando sobre ele. Então, Deus tocou no meu coração de eu falar dele também, continuar falando dele. Então, eu vou falar bem o início de como foi ali que aconteceu com Davi. Então, vocês podem encontrar essa história sobre a vida de Davi no livro de 1 Samuel e 2 Samuel na Bíblia. Então, vocês que têm a Bíblia, vejam lá. Às vezes, se vocês estiverem ali em casa, sem ter o que fazer ou né, distraídos com alguma coisa, tentem organizar um horário para vocês lerem esse livro de 1 Samuel e 2 Samuel, né, os que já conseguem ler. Aqueles que ainda não sabem ler, peçam para as mamães, para os papais, né, para quem vocês estão aí sempre juntos, o avó, o vô, contar a história, ler para vocês a Bíblia, né? É bem importante. Então, para a gente conhecer mais da palavra de Deus. Então, hoje eu vou iniciar aqui com essa história aqui, falando sobre Davi. Então, Samuel foi um profeta usado por Deus para ungir os reis. Então, Deus tinha colocado Saul como rei de Israel, mas Saul já não estava agradando o coração de Deus. Então, Deus falou para o Samuel ir procurar outro que seria o rei de Israel e estaria dentre os filhos de Jessé. Então, Samuel foi lá na casa de Jessé e falou com Jessé que Deus tinha mandado ele ir lá e que era para ele trazer os filhos dele, então, para ver qual Deus estaria confirmando. Então, veio o primeiro filho de Jessé, bem bonito, bem forte, e Samuel já pensou, deve ser esse. Mas Deus não confirmou aquele filho. Olha, na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 16, e no versículo 6, está escrito assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, esse primeiro filho de Jessé aqui, Samuel já achou que fosse, Deus falou que não. Deus não vê como o homem vê, Deus olha para o coração, né? Deus não olha para a estatura, para o tamanho, para a riqueza, para a pobreza. Não, Deus olha o que tem no coração do homem. Então, e assim foram vindo os filhos de Jessé. Vieram mais outros, né? E foram 7 ao total que vieram
e nenhum Deus confirmava. Deus falava, não, não é esse, não é esse. Até que Samuel perguntou, então, acabaram os seus mancebos, né? E Samuel perguntou para Jessé. E aí Jessé falou, não, tem mais um, né? Tem o menor deles e eis que apacenta as ovelhas. E o Samuel falou, então, vai buscar esse. E aí mandaram chamar Davi, né? Que era o menor deles, e eles o trouxeram. E ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor. Então Deus confirmou, ele falou, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Deus confirmou que esse, o menor de todos, era o escolhido. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou lá para Ramá. Então, desde aquele dia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E depois, Saul, o rei Saul, depois no próximo versículo já, diz assim, Saul é atormentado pelo espírito maligno, né? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, diz ali na Bíblia. Então, ou seja, depois, a partir do momento que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, o Espírito do Senhor também se retirou de Saul, né? Porque ali já estava, seria o novo rei, seria Davi o novo rei. Deus já tinha escolhido e Deus já estava, né, se retirando então de Saul. Assim, Saul se sentiu muito atormentado por aquele espírito e mandou que chamassem alguém que tocasse harpa, porque ele acreditava que se alguém tocasse algum instrumento para ele ouvir, ele se sentiria mais em paz, né? Então mandou chamar, e aí um mancebo deles lá, um mancebo desses do rei Saul, falou, olha, tem um que toca, né, toca bem harpa, e essa pessoa que tocava bem harpa era o Davi. Então mandaram chamar lá o Davi, e o Davi veio e tocou, e vocês acreditam que o rei Saul se sentia muito em paz quando ele tocava. Mas sabe por que ele tocava? Não era porque ele tocava super bem só, é porque a presença de Deus estava já com o Davi. E aonde a gente entra, se a gente tem a presença de Deus, a gente leva paz. A gente não leva tristeza, a gente não leva peso, a gente leva paz. Então, eu vou só até aqui na história hoje de Davi, né? Uma história bem extensa. Depois, Davi teve uma vida bastante longa ali, né? Deus depois tirou Saul e ele foi o rei de Israel. E ele sempre foi muito usado por Deus para louvar, né? Então, quando a gente tem lá os Salmos, a gente tem os Salmos de Davi e tem canções também que Davi escreveu. Então, a gente vê que na vida de Davi, ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo de Deus, né? Tocando seus instrumentos ou sendo rei, sempre ouvindo a voz de Deus. Mas Davi, ele também errou, né? A gente vê depois nos capítulos próximos que Davi, por exemplo, ele teve, né? Ele era uma pessoa normal, ele tinha suas falhas como eu também tenho, como você também tem. E em alguns momentos ele se deixou levar pela carne, por exemplo, quando ele acabou caindo, né, em adultério, ele adulterou. Mas a diferença de muitos outros que a gente vê na Bíblia que Deus não teve, talvez parece, tanta misericórdia, Deus acabou com a vida desses, né? É que Davi, ele se arrependia. Então ele errou e ele pagou, claro, ele, né, sofreu bastante pelos, ele teve as consequências dos pecados dele, mas mesmo assim Davi tinha um coração muito arrependido. Então a diferença que a gente consegue ver aqui na vida de Davi, que a gente pode tirar uma lição para nossa vida, as crianças, é que mesmo que a gente erre, a gente deve ter um coração arrependido, né? Deus escolhe, né, algumas pessoas para serem assim usadas grandemente por Ele, mas nós somos escolhidos, né? Então a gente tem que pensar assim, a gente tem que pedir para Deus, Deus, me ajuda a fazer a sua vontade, me ajuda a ter as escolhas que o Senhor quer que eu tenha, não sejam as minhas escolhas, mas sejam as escolhas que o Senhor quer para minha vida. Mas se em algum momento a gente errar, a gente não pode persistir naquele erro, mas a gente deve se arrepender. Se, por exemplo, eu desobedeci a minha mãe e meu pai, ou eu desobedeci a Deus em algum momento, tem que pedir assim, Espírito Santo, sempre esteja ali para me ajudar a perceber que eu errei. Se eu pequei contra ti, meu Deus, me ajuda a perceber e a me arrepender, para que em nenhum momento o coração nosso se torne endurecido, que a gente não consiga se arrepender, né? Que o nosso coração sempre seja um coração sensível à voz de Deus, ao Espírito Santo, para a gente perceber, eu devo me arrepender,
né, se eu cometi algum pecado, alguma coisa, tá? Então essa é a mensagem que eu teria para vocês hoje, né? Que eu espero que Deus esteja também me usando para falar isso para vocês. E, né, assim como eu tenho meus erros, Davi também teve os erros dele. E a diferença, às vezes a gente quer ter um coração duro, não, a gente tem que ter um coração sensível, arrependido, né? Que Deus venha usar a gente como Deus usou Davi grandemente, tá? Então vamos encerrar a nossa aula com uma oração, pedindo a Deus a proteção dele e para que Deus também venha a criar também, ajudar a gente a ter um coração sempre mole, né? Arrependido. Tá? Então vamos fechar os nossos olhinhos e agradecer a Deus. Deus, muito obrigada por esse momento, meu Deus, que nós tivemos. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor sempre ajude a gente, meu Deus, a ter um coração arrependido. Assim como Davi tem, a gente consegue ler na Bíblia, meu Deus, e ver que mesmo que ele errasse, ele sempre tinha um coração arrependido. Ele pedia perdão ao Senhor, ele ficava triste, meu Deus, e ele tentava não continuar naquele erro, meu Deus. Então, ajuda a gente, meu Deus, a ter um coração assim como Davi, meu Deus, um coração arrependido. Usa a gente, meu Deus, para também sempre trazer paz, meu Deus, através do Espírito Santo, para a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, meu Deus, seja tocando um instrumento, meu Deus, seja louvando, seja apenas com a nossa presença, meu Deus, que a gente tenha uma boa presença, assim como Davi tinha, meu Deus, mesmo que a gente às vezes seja baixinho, seja pequenininho, né, tem as nossas características, meu Deus, mas a gente te pede, Senhor, meu Deus, que o Senhor use a gente como a gente é, meu Deus, que a gente seja sempre transformado através da sua palavra, meu Deus, que a gente sempre tente buscar, meu Deus, a sua presença cada vez mais, meu Deus. Eu te peço a bênção na vida dessas crianças, meu Deus, que essa semana seja uma semana abençoada, que o Senhor esteja com a gente, meu Deus, eu te peço, meu Deus. Eu te agradeço muito pela saúde, meu Deus. Não deixe, meu Deus, que a doença entre na casa dessas crianças, meu Deus, na minha casa também, meu Deus, que a dificuldade financeira, meu Deus, que muitas pessoas estão passando nessa pandemia, meu Deus, não deixe que isso aconteça com as nossas famílias, meu Deus. O Senhor é o Deus provedor, não deixe faltar nada, meu Deus, pra gente. E a gente te agradece e não deixe faltar principalmente, meu Deus, a tua presença nas nossas vidas. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, até mais, crianças. Deus abençoe vocês. Esteja com vocês essa semana. Até mais. Estou com saudade de vocês, tá bom? Então, um beijo para todos. Tchau. Paz do Senhor. Fiquem com Deus.